Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, o artigo 215 da Constituição Brasileira destaca os direitos culturais, enfatiza a importância desses direitos culturais, que é o direito à cultura, o direito às manifestações culturais. Nesse artigo tem um parágrafo que consta o seguinte: o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Um texto forte, importante, que deve ser discutido nos espaços educacionais do ensino fundamental, do ensino médio e, claro, nas universidades. Porque esse texto fala de algo que é muito importante: o respeito à diversidade cultural brasileira. O chamado povo brasileiro, né, como se usa muito essa expressão, povo brasileiro, é complicado se falar no singular. É mais interessante você falar os povos que compõem a população brasileira. A população brasileira é um quantitativo, é um somatório de todos os habitantes do país chamado Brasil. Aí a população brasileira é um dado, é uma informação demográfica. Só que nesse conjunto de milhões de pessoas que compõem a população brasileira, você tem vários povos. Povos indígenas, povos quilombolas. Há uma diversidade de povos indígenas, de línguas de povos indígenas. Os indígenas são chamados de povos originários. Por quê? Porque quando os colonizadores invadiram o território que é hoje o Brasil, os colonizadores portugueses não chegaram aqui no Brasil, não descobriram o Brasil. Isso aí está superado há muito tempo. Não houve descobrimento, não se descobre que já existia. Houve um processo de invasão para saquear, para pilhagem, para o processo colonial. E quando esses colonizadores invadiram o território brasileiro, você já tinha vários povos, você tinha uma diversidade enorme de coletivos étnicos indígenas que habitavam o território brasileiro. Esses povos são chamados de originários, ou seja, do ponto de vista da origem geográfica, são da terra, são indígenas, são da terra. Quem é de fora, os invasores são os alienígenas, que é quem chega e invade. Bom, chegaram esses colonizadores, houve esse processo conflitivo com os indígenas, e essa chegada, invasão dos colonizadores, ela ocorreu a partir de um objetivo de se apropriar, de se tomar um território. Ao se tomar um território que já tem dono, claro que você vai desapropriar ou desterritorializar outros povos. Desterritorializar significa você tirar o território dos povos, no caso dos indígenas. E também houve um processo que é uma vergonha para a história da humanidade. Foi o processo de escravização. Se trouxe negros e negras da África, milhares, foram vendidos, mercantilizados, a palavra é essa mesmo, foram transformados em mercadorias. Do ponto de vista capitalista, não se pode separar o capitalismo do racismo e do colonialismo. Então, esses negros e negras, muitos morriam nessa travessia do Oceano Atlântico, e os que chegavam ao Brasil eram brutalmente escravizados. Então é importante uma data como o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, para se fazer uma rememoração, ou fazer várias rememorações desse histórico sofredor do povo negro. Então, brutalmente escravizados, séculos 16, 17, 18, só no final do século 19 que houve a abolição da escravatura. Só que antes da abolição da escravatura, o que é que aconteceu? Se fez o quê? Era proibido, já houve uma lei que proibia negros e negras de frequentar escolas. Tantos negros e negras quanto indígenas. Em 1850, por aí, outra lei que proibia negros e negras de terem a posse da terra. Então esse povo foi perseguido,
foi escravizado e perseguido historicamente. E quando chegou no final do século XIX, início do século XX, houve uma política de embranquecimento da população brasileira. O Brasil recebeu muitos imigrantes europeus. Esses imigrantes europeus recebiam salários para trabalhar. Então, o que é que acontece? Quando aconteceu o processo do fim da escravização, os negros e negras poderiam receber salários, mas muita gente optou por pagar salários aos imigrantes e não a esses povos, que foram escravizados, aos descendentes desses povos que foram escravizados. Esse é o passado brutal do Brasil. Então, esse povo sofrido entrou no século XX, aliás, o transcurso do século XX foi um transcurso no qual se falou muito da dívida histórica com o povo negro, esse período terrível. Então, se tentou promover um apagamento até das manifestações culturais. Historicamente, a capoeira era mal vista. Um grupo de negros brincando a capoeira, né? Que a capoeira é uma ginga corporal, capoeira é uma prática esportiva, capoeira é uma luta, é uma estratégia de defesa, é uma manifestação corporal. A capoeira é belíssima, mas um grupo de negros, décadas de 20, 30, jogando capoeira em uma importante cidade, uma grande capital do Brasil, todos poderiam ser presos. Assim, até um grupo de negros, por exemplo, promovendo um samba. Um grupo ali de samba, ou capoeira, qualquer manifestação do povo negro isso aí era brutalmente perseguido. Então, os negros não tiveram direito à liberdade durante séculos no Brasil escravocrata. Não tiveram direito à terra, porque era proibido por lei ter a posse da terra. Não tinham a liberdade, não tinham terra e, durante muito tempo, não tinham direito nem de escolher suas manifestações religiosas e nem o direito de celebrar suas práticas e manifestações culturais. Então, infelizmente, um dia como o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que é um dia, claro, para você comemorar e você mostrar a diversidade cultural belíssima que é o povo, que são as manifestações culturais do povo negro. Sim, claro, mas por outro lado, deve-se fazer algumas rememorações importantes sobre esse passado brutal, esse passado terrível de perseguição das manifestações culturais do povo negro, inclusive perseguições que persistem. Há escolas aí que você não tem no seu calendário cultural as manifestações culturais do povo negro. E só que deve destacar o seguinte: a lei é clara, há leis que obrigam os educadores, os estabelecimentos educacionais, os espaços educacionais a trabalharem a diversidade das manifestações culturais do povo brasileiro, indígenas e afrodescendentes, né, afrodiaspóricas, na escola. Isso aí não é uma opção, isso aí é lei para se valorizar a história cultural, a história de lutas do povo brasileiro, né, do povo negro desse país, que é extremamente importante na história do Brasil. Então é importante chamar atenção para essas questões. A valorização das manifestações culturais de negros e indígenas constam de forma enfática no texto constitucional. Isso deve chegar às escolas. Saúde e paz, até a próxima.